Voltamos com Interrogando o Pensamento. Antes eu havia perguntado para a Silvana sobre uma frase de Freud: a sociedade sustenta uma condição de hipocrisia social. Por favor, nos explique essa frase, Silvana. Bom, eu não consigo lembrar em que texto se encontra essa citação, essa colocação do Freud, mas o Freud se ocupou muito das questões da cultura, né? Ele tem textos famosos como O Mal-Estar na Cultura, O Futuro de uma Ilusão, Totem e Tabu, que são livros onde ele discorre a respeito de como as civilizações se formaram, né? O que se passa para a gente poder viver em sociedade. E quando ele fala em hipocrisia, vou te dizer assim, de tudo que eu carrego da minha bagagem, não vou poder te dizer ipsis literis lá do que ele disse, né? Mas quando o Freud se ocupa disso, ele nos ajuda a pensar de que para a gente poder viver, né, agregado nesse jeito gregário de viver, a gente tem que reprimir muitas das nossas pulsões mais primitivas, né, instintos. Senão a gente não conseguiria viver junto, né? Conviver. Conviver é viver com. Sim. E para viver com, tu tem que poder abrir mão de algumas coisas, dos teus desejos mais egoístas, mais narcisistas, como ele diria, do nosso infantil mais primitivo. Então acredito que nesse sentido a gente vive assim numa hipocrisia, né? Isso ele nos ajuda a pensar, é um mal-estar na cultura. Então a gente vive na cultura e vive bem por coisas que a gente precisa e a gente sabe disso, né? Mas também é um mal-estar, porque a gente tem que abrir mão de muitas coisas. Tu não pode sair fazendo tudo que te vem à cabeça, apesar de que hoje nós temos uma cultura muito mais afrouxada nesse sentido, né? As nossas novas gerações não estão reprimindo muito seus instintos e a gente tem visto muito o efeito disso na cultura, no indivíduo, né? A dificuldade em refrear, em se frustrar, em tolerar, frustrar algum desejo próprio, dizer não a si mesmo, né? Que é o que é preciso para a gente poder viver junto, conviver. Sim. Então vivemos uma época sem limites, ou que há dificuldade em impor limites? Sim. Creio que sim, nós temos um afrouxamento muito grande nas funções da lei, né? A função da lei desde a família, né? A família está se reorganizando, existem novas configurações, isso deixa as pessoas muito ainda se experimentando em funções novas. Se antigamente tínhamos a figura paterna, a figura materna, todos com seus lugares bem definidos, né? A mãe que esperava o pai chegar e dizia, quando teu pai chegar, né? Não temos mais hoje isso. E mesmo quando o pai chega, o pai também está equivocado no seu lugar, né? No seu lugar de lei, de quem tem que impor, de quem tem que pôr limites. Sim, temos sim uma fragilidade nos limites, né? As fronteiras estão meio confusas entre o eu, entre poder dizer não a mim mesmo, né? Poder dizer não ao filho. Sim, mas Silvana, onde tu detecta essa dificuldade em pôr limites? Os pais antes tinham esse papel bem estabelecido, né? Parece Sim. que eles estão se omitindo deste papel, ou é uma impressão minha? Não penso que seja uma questão de omissão, né? Não é eu sei e não vou fazer. Sei que deveria, mas não vou fazer. Eu creio que a gente vive um momento de muitas mudanças, né? Socioculturais. Eu creio que as pessoas estão atrapalhadas no seu lugar, no si mesmo. Tem muitas mudanças ocorrendo. Na verdade, a gente diz isso hoje, né? Mas as mudanças sempre ocorreram. A sociedade não é estanque. Mesmo essa família que a gente tem como referência e que no nosso discurso cai bem a gente dizer, né? O pai tinha o lugar certinho, a mãe também. Isso não durou muito tempo, né? Isso foi um tempo. Existiam culturas que não eram assim, onde a mãe que era a lei, né? A mãe que trabalhava fora, culturas indígenas. Mas eu creio que hoje, na nossa cultura ocidental, isso está um pouco atrapalhado, sim. E não é por omissão. Eu penso, como eu te disse, as pessoas
tão confusas em relação ao seu lugar, em relação a como frustrar os filhos. É uma sociedade de muito consumo, né? Esse século passado nos colocou todos no mercado de trabalho, homens e mulheres, as mulheres lutando muito, famílias hoje muito sustentadas por mulheres. Então as mulheres estão no mercado de trabalho, chegam em casa, têm que atender aos filhos, têm que ser a lei, têm que agradar, têm que dar o colo e têm que ao mesmo tempo impor limites, e isso fica muito difícil, né? Então não é por omissão, eu creio que é um momento de transição. Silvana, e os sonhos? Qual o papel dos sonhos na nossa vida? Ah, isso é bem. Em 1900, o Freud escreveu um livro famoso, né, a Interpretação dos Sonhos, que inclusive é tido como o livro que inaugurou a psicanálise, né? Foi ali, é tido ali ao início, então, tanto que no ano 2000, muitos meios de comunicação colocaram na capa ou como reportagem principal os 100 anos da psicanálise, ou melhor, né, fazendo uma referência à interpretação dos sonhos. Quando Freud postulou o inconsciente, a existência do inconsciente, ele diz que o inconsciente se manifesta de diversas formas, de algumas formas, ele delimita isso, né? O inconsciente se manifesta através dos sintomas que nos aparecem, né? De uma forma inconsciente, mas que vem numa tentativa de buscar satisfazer algo que está reprimido, que está lá no nosso inconsciente, portanto, né? O nosso inconsciente aparece quando a gente ri de uma piada. Freud escreveu sobre isso, né? A gente ri daquilo que a gente tem guardado. Os xistes. Né? Os xistes. O ato falho, que é o engano, e que hoje já virou, vamos dizer assim, um instrumento dos programas de comédia que fazem muito uso do ato falho, né? Então faz uma troca, um trocadilho, quer dizer uma coisa e diz outra, e aquilo tem um tom engraçado, se torna um xiste, mas é um ato falho, né? É aquilo que vem do inconsciente. Eu queria dizer uma coisa, mas na verdade no meu inconsciente eu queria dizer outra, e aquilo é que vem. Então na análise a gente tem acesso a isso. E o sonho, então, é fruto do nosso inconsciente. Qual é a importância? Numa análise, o Freud nos ensinou a trabalhar com os sonhos, né? Então, ele, quando começou a propor com o Homem dos Lobos, que foi um caso que ele trabalhou basicamente a partir de um sonho, né? Ele nos ensinou a poder ver o que... Ele nos dizia assim, que a gente interrogasse, escutasse o relato do sonho, interrogasse de novo, mostrasse os elementos do sonho e propusesse ao paciente que associasse. O sonho é sempre fruto de algo do dia, a gente chama o resto diurno, que se engata com algo do inconsciente e traz, aflora aquilo que está reprimido, a gente chama recalcado, né? Que traz à tona isso, que vem através do sonho, mas sempre, eu brinco assim, e acho que é do Freud que aprendi, o sonho é um baile de máscaras, né? Porque o sonho sempre tem os elementos do inconsciente, mas que Por isso eles são tão absurdos, às vezes. Tão absurdos, isso mesmo, né? E às vezes as pessoas ficam tentando ver o premonitório, o que é. Então, o sonho, ele vem, elementos do nosso inconsciente, da conflitiva que está lá guardada, sempre vem deslocado, condensado, num elemento tem diversas coisas, né? Ou aquilo que está naquele lugar não é bem dali, tem a ver com outro elemento. Então, é na análise, nas associações do paciente, naquilo que tu sabe já historicizado por ele mesmo, quando os dois inconscientes trabalham juntos, o do analista e o do paciente, é que a gente vai poder interpretar, né? Então, um sonho não tem valor aqui fora. Aqui fora a gente pode brincar com o sonho, né? Mas na análise ele tem essa importância de acesso ao inconsciente e, portanto, de apropriação do eu, do si mesmo, resolução de conflitos. Silvana, eu lembro que a minha avó tinha o famoso livro dos sonhos. Uhum. Sonhar com gato significava tal coisa. Isto é válido ou o sonho de cada paciente é um elemento em particular, uma significação bem específica para aquele caso? Tá bem. Eu acho que é importante isso, assim. O Freud, já que ele dissecou essa questão dos sonhos, né, um grande livro,
ele coloca alguns elementos que aparecem nos sonhos como, de certa forma, universais, né? Tem provavelmente um sentido, que pode ser universal, porque dentro do desenvolvimento humano todos nós passamos por fases, né? Então aí a gente vai citar, todos passamos pela fase oral, mamamos e temos um prazer com isso, né? E aí as fases anal, a fase fálica, o complexo de Édipo, tão difundido e tão mal entendido, né, na cultura, mas o Freud nos dizia isso. No entanto, a psicanálise nos coloca uma questão que a gente não pode tirar o valor da psicanálise, que é de que o ser humano é singular. O ser humano é subjetivo, não há ninguém igual a ninguém. E cada um viveu a sua própria história de acordo com aquilo que é seu. Deu um destino àquilo que recebeu, que é seu. Então, a escuta tem que ser singular também. Então, só tem valor aquele elemento. O gato pode ter um valor no teu sonho que tem a ver com a tua avó. E para mim pode ter um outro valor que vai ter a ver com o meu padrinho, de quem também ganhei um gato. Sim. Silvana, Tá